Gênesis 41, versículo 51 a 52. Quem achou? Vamos levantar e fazer a leitura da palavra do Senhor com reverência. Diz assim a palavra do Altíssimo. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E ao segundo filho, chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Santo Deus, nós te glorificamos pela sua benevolência e pelo seu imenso amor. Senhor, use a sua palavra de forma poderosa para falar aos nossos corações. Esse é o nosso que nós fazemos em teu nome, do teu Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assentar? Queridos, hoje, mais uma vez, sinto-me agraciado pelo Senhor por esse tão grande privilégio de, mais uma vez, compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre esse texto, esses 2 versículos, mas 2 versículos carregam consigo uma história inteira, experiências vividas por José do Egito. E esses 2 versículos, embora sejam versículos curtos e simples, nos leva, na verdade, a percorrermos praticamente toda a história de José, que nós encontramos basicamente em Gênesis, do capítulo 30 e pouco até 42, onde se fala da vida completa de José. E o que chama a minha atenção nesse texto são os 2 nomes que José vai dar aos seus filhos. Fala muito sobre a experiência da vida de José e também a sua fé para com Deus. E com esse texto, como eu queria trazer isso para a nossa igreja essa noite. Queridos, eu acredito que todos nós aqui, nós temos histórias, nós temos passado e nós estamos preparando para o nosso futuro. A cada dia que passa, nós estamos investindo nas nossas vidas hoje para que tenhamos um amanhã melhor. Mas sabemos que também as nossas vidas, elas mudam a partir do momento que nós encontramos a Cristo Jesus. As nossas prioridades, elas acabam mudando, porque passamos a entender que, como filho de Deus, nós temos que obedecer a um pai. E esse pai, por muitas vezes, nos apresenta os seus propósitos, nos apresenta os seus planos. E muitas vezes os seus planos não são semelhantes aos nossos planos. E quanto a isso, Jesus vai nos ensinar o caminho a ser percorrido. Ele vai dizer: quem quiser me seguir, faça o quê? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse, de fato, é o que o Senhor oferece para aqueles que querem segui-lo. O Senhor não oferece o que muitos estão dizendo por aí: o carro novo, o emprego novo, o status novo, riqueza. Você sabe que existem muitas pessoas que não conhecem Jesus e que têm muita riqueza. Realmente não se importa com o evangelho, nem tão pouco frequenta a igreja, mas são pessoas extremamente ricas, bem abastecidas. O que nos aponta claramente que não é isso que o Senhor quer nos oferecer. O Senhor pode te abençoar, sim, é claro. Se Ele quiser, pode te abençoar. Mas, portanto, nós podemos dizer com clareza que o nosso Deus, Ele tem os seus planos. E quando nós o conhecemos, os nossos planos realmente mudam, porque nós passamos a olhar para o Senhor e seguir os seus planos. E nesse procedimento, em busca dos planos do Senhor, você sabe disso, que a vida cristã não é um mar de rosa. Não é o que muitas vezes se promete, que se você crer em Cristo Jesus, a sua vida vai ser linda e maravilhosa, não vai ter luta, não vai ter injustiça, não vai ter dor, não vai ter angústia. Isso é verdade? Isso não é verdade. Nós sabemos que, na verdade, quando Ele abre os nossos olhos, aí mesmo que nós vemos que o negócio fica difícil. Porque passamos a enxergar com clareza aquilo que nós não enxergávamos. É isso que nós vamos ver aqui, na vida de José. É impressionante a vida de José. A vida de José é uma vida que nos ensina inúmeras coisas. Nos ensina muitas vezes a olhar para o Senhor quando as coisas não vão como nós esperamos. Eu já encontrei inúmeras pessoas se questionando: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu perdi meu pai, o meu filho? Por que eu estou doente? Por que esse mal me aconteceu? Por que eu estou sofrendo isso? Como se o fato de conhecer a Jesus era como diz em francês, um laissez-passer, como se fosse uma autorização para nada mais te acontecer, porque você é cristão. Como se o fato de você se converter, o fato de você ser salvo, tudo na sua vida vai ser lindo e maravilhoso. Não é assim. E nós vamos aprender isso com José. O texto vai dizer que José, depois que José vai nascer os seus 2 filhos, com o seu primeiro filho, José vai dar o nome de Manassés. O nome de Manassés significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Veja bem,
Ele diz que o Senhor, pela vinda do seu filho, o Senhor o fez esquecer todo o seu sofrimento e toda a casa do seu pai. O termo esquecer aqui não significa que José entrou num estado de amnésia, que ele acabou esquecendo tudo, porque você sabe que nós nunca esquecemos tudo. E também perdoar não é esquecer, ok? Perdoar e aceitar fica no prejuízo, não significa esquecer. O que José queria dizer? José queria nos mostrar o peso que o passado tem comparado à nossa fé. José queria nos mostrar que o nosso passado, aquilo pelo qual nós passamos, muitas vezes nós passamos a deixar ou a dizer que as lutas que enfrentamos no passado, as dores que nós sofremos, muitas vezes quem nos provoca essas dores e sofrimento é o diabo. Mas aqui José quer nos mostrar, ao dar esse nome ao seu filho, que José reconhece que tudo pelo qual ele passou, todo o sofrimento que ele passou, toda a dor que ele carregou, todo o ódio, o abandono que ele sofreu, ele não vai dizer que isso é culpa do diabo. Ele não vai dizer que isso é somente algo que de repente acontecia sem que houvesse alguém no controle. José vai nos mostrar que tudo que aconteceu na vida dele, havia alguém que controlava cada passo nesse processo. José acaba nos ensinando aquilo que Paulo vai nos ensinar em Romanos 8:28. Ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados ao seu propósito, para se conformar à imagem dele. José vai olhar para o seu filho e dizer: filho, você para mim é Manassés, porque a sua vinda me fez entender que tudo aquilo pelo qual eu passei, que me causou dor, sofrimento, angústia, medo, tudo isso me preparou para ser o que eu sou. Foi Deus trabalhando a cada etapa para que eu me tornasse aquilo que eu sou hoje. Foi Deus guiando os meus passos. Foi Deus me fazendo passar pelo crivo, me fazendo passar pelo fogo, me jogando no gelo, me fazendo passar em cada desafio, para que, por fim, na altura da vida que eu estou agora, eu pudesse enxergar que em nenhum momento da minha vida Deus me abandonou. Eu sempre esteve com Ele e a todo momento Ele me preparou para esse momento. O que eu quero dizer com isso? Você que é cristão, às vezes nós pensamos que Deus começou a agir na minha vida depois que eu me converti. Não. Não. Se você olhar para a sua vida de forma atenta em cada detalhe, você vai perceber, meu Deus do céu, como desde que eu nasci, desde que eu fui crescendo, em cada fase da minha vida, havia um toque de Deus. Havia um cuidado do Altíssimo. Para que onde eu cheguei hoje, onde eu estou hoje, ou aonde eu estou indo, eu tivesse o preparo suficiente para produzir o que o Senhor espera de mim. Aleluia. A todos nós, o Senhor atribuiu um propósito. Só que o Senhor não leva, só que o Senhor nos mostra até às vezes aonde quer nos levar. Ele nos mostra às vezes aonde vai nos fazer chegar. Mas o que Ele não te mostra, o que Ele não me mostra, é o caminho como isso vai ocorrer. Ele mostrou José onde Ele queria levar José. Só que não mostrou a José como seria o caminho. Eu vou te mostrar, abra comigo, vai no livro de Gênesis, volta só algumas páginas, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, no versículo 5. Veja o que o texto diz. 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, eles odiaram ele mais ainda. Por quê? Porque ele contou para eles o sonho dele. O que o Senhor dizia? Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Ele vai contar. Estávamos colhendo feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então eles disseram: seus irmãos, reinarás tu com efeito sobre nós? E sobre nós tu dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Veja, aqui não parou. 9. Teve ainda outro sonho. Ele podia ficar aqui, foi contar de novo. E referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei de novo, sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim, contando o seu pai e aos seus irmãos.
repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. E o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Veja bem, José relata o seu sonho. O que o Senhor nos mostra aqui? José recebe de Deus. Lembre-se que em Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer: antigamente, Deus falou aos nossos passados, inúmeras vezes e de muitas maneiras. E nesses dias nos falou por meio de Cristo. Aqui entra o primeiro pedaço. Antigamente, Deus falou inúmeras vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, até por meio de sonhos. José é um patriarca, antepassados. E Deus fala com José. Deus revela a José o que haveria de acontecer por meio de sonho. E José vê aqui e relata aos seus irmãos. E o sonho mostra claramente que José é uma posição de autoridade. E os seus irmãos de servos. E esse sonho fez com que os seus irmãos desenvolvessem mais ódio por ele. É a coisa mais bizarra, né? O irmão odiando o seu irmão. Nós sabemos que os laços mais próximos familiar que existe é de irmãos. Mas podemos ver que irmãos já odiavam José. Por quê? Porque o pai amava José. Por quê? José era fofoqueiro. Os irmãos iam fazer besteira, José ia atrás, recebia a conta pro pai. Então o pai amava José porque ele era leve atrás, né? Então gostava de José. Então os irmãos já odiavam José. E quando José tem esse sonho, que mostrava que ele seria uma autoridade, que os irmãos todos iriam se curvar perante ele, eles ficaram furiosos, irritados. Não somente com ódio, começaram a planejar como matar José. Olha a que ponto. Olha a que ponto que chega. Ele só contou um sonho. Querido, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas sempre vai incomodar outras pessoas. José não está planejando isso. José não orou pedindo isso. Não desejou isso. Mas Deus o revelou. Você consegue perceber como é Deus que nos traz aos seus planos? É Deus que mostrou para ele. E ele contou aos seus irmãos. E os irmãos ficam com ódio, com raiva, com ira de José. Até o próprio pai ficou pensando: mas como assim, meu filho? Eu, seu pai, eu vou ter que me curvar? O que eles não sabiam é em quais circunstâncias isso ocorreria. Eu também não sei se José, naquela altura, com 17 anos, já entendia tudo sobre Deus para entender os planos de Deus para entender os planos de Deus na vida dele. Mas Deus mostrou uma figura, mostrou uma luz, aquilo que haveria acontecido na vida dele. E com isso José segue a vida. O texto nos mostra mais adiante, logo mais adiante, que o pai mandou José como sempre. Lembre-se, ele é odiado pelos irmãos. O pai o manda, vai na terra de Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando dos animais, e vê como eles estão, e vem me contar. Leve atrás. Ele foi. No meio do caminho, perdeu os irmãos. Encontrou uma pessoa que diz: não, eles não estão aqui. Eu ouvi eles dizendo que eles iriam para Dotã, outra cidade. Vai. Ele foi até lá. E no meio do caminho, ele enxergou seus irmãos. E os irmãos viram ele chegar. E quando ele chegava, eles entraram e eles combinaram. Tá vindo um sonhador. Vamos matar ele. E vamos ver se os sonhos dele irão se realizar. Olha o que os irmãos desejam fazer com outro irmão. Que sentimento você imagina que está no coração de José sabendo disso? Que sentimento, porventura, nasceria no seu coração se o teu próprio irmão tivesse desejo de matar você e carregasse o sentimento de ódio contra você? É isso que José estava vivendo. E ao chegar um dos irmãos Rubens, pensa: não, querido, nós não vamos aqui verter o sangue do nosso irmão. Melhor, o que vamos fazer? Vamos pegá-lo e lançá-lo num buraco, deixa ele ali. Não precisamos matá-lo. Tá bom? Pegaram José ou lançaram num buraco. Você imagina 11 irmãos fazendo isso com um dos irmãos? Que sentimento você acha que estava no coração de José? Que sentimento de ser odiado. Já é ruim ser odiado pelo povo lá fora. Agora, seus próprios irmãos não te amam, te odeiam, não te desejam bem, não querem te ajudar, querem te ferir. A Bíblia diz: eles o lançaram no buraco. Você imagina como ele ficou ali dentro? Eles foram comer. Eles foram fazer o que tinham para fazer. E com isso, eles sentando comendo pão, eles viram os mercadores, midianitas e ismaelitas, que eram comerciantes, que passavam, saíram da cidade de Gileade, indo para o Egito. E com isso, eles passaram. Um deles, Judá, teve uma ideia maravilhosa. Peraí, em vez de matarmos o nosso irmão, por que não vamos vendê-lo? Assim, ele não nos perturba mais. Assim, ele não nos acusa mais. Assim, ele não vai mais se meter nas nossas vidas. Eles pegam José, eles vendem José. Por 20 moedas de prata. 10 moedas a menos que Jesus. Ele é vendido. Se fosse você,
Que sentimento será no seu coração? O seu próprio irmão te vende como mercadoria. É o sentimento que José tinha. Primeiro, ele foi odiado. Segundo, ele foi agredido, lançado num buraco. Terceiro, ele foi vendido como mercadoria por 20 moedas de pratas. E ele é pego. Ele é levado até o Egito. E ao chegar no Egito, o texto diz, ele é levado em uma praça. Ele é vendido como mercadoria. Sabe como funcionava? Não sei se vocês viram alguns seriados vikings que mostram a realidade de campais daquela época, ou alguns filmes, como o filme de Rei Arthur. Vocês vão perceber que havia mercados de venda de escravos. Barcos via de outros países trazendo escravos. E os escravos eram vendidos nas praças. Eram colocados, amarrados, ou muitas vezes eles iam num espaço fechado onde as autoridades que queriam comprar escravos iam ter lá. Ele olhava, mandava, vira ele, que eu mostro o braço dele, a coxa dele, como é que ele, será que ele foi para carregar pedras? Então eles olhavam para poder comprá-los como mercadoria, para servir. E assim, José desce, ele é vendido assim, numa praça, com uma mercadoria, onde as pessoas discutiam preço sobre ele. Aí passa Potifar, que era o oficial do rei. Potifar vê José, ele compra José. Ele compra José. Leva José para sua casa como servo. E José começa a servir. Agora tem algo impressionante que nós vamos ver escrito aqui 4 vezes. Mas a primeira vez veremos aqui. José, olha o que o texto diz aqui. Apesar de tudo isso acontecer com José, capítulo 39, versículo 1 e 2. Olha o que vai dizer. Capítulo 39, versículo 1, versículo 2. José foi levado ao Egito. E Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele e quem servia a ele, ele o pôs como mordomo de sua casa e ele passou às mãos tudo o que ele tinha. Aleluia. Veja, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, abandonado pelos irmãos, agredido pelos irmãos, vendidos, ele é comprado como escravo. Mas onde ele foi servir, a Bíblia diz, qual era a marca de José, quem estava com ele? O Senhor era com ele. Querido, na nossa trajetória, passaremos por problemas impressionantes, que por muitas vezes, ao buscar solucioná-los, nos sentiremos sozinhos. Mas se o nosso olhar, se a nossa vida cristã ela é genuína e verdadeira, você saberá sempre o que Davi diz. O Senhor é o meu e nada. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não tenho mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Se nós somos cristãos genuínos, devemos sempre lembrar que os problemas, as lutas, as dificuldades, as rejeições, as dores, as angústias, as inseguranças não são sinônimos da ausência de Deus. Você pode confundir a prova de Deus, o preparo de Deus com a sua ausência. Às vezes essa dor, essa angústia, esse sofrimento que está passando não é a ausência de Deus, é Deus te preparando para onde Ele quer te levar. É exatamente aqui. José foi rejeitado, foi odiado, mas era o que a ausência de Deus? Não. Estava aqui como escravo. Como escravo. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Querido, não se deixa convencer por um falso evangelho que te ensina que se Deus é com você, você terá dinheiro, você terá tudo. Não, não é isso. Deus é com você significa Deus estará com você em todas as fases da sua vida. Momentos felizes Ele está lá, na dureza Ele está lá, na angústia Ele está lá, no sofrimento Ele está lá, em todos os aspectos, em todos os momentos, em todas as horas, Ele estará com você. Aleluia. Nós veremos um episódio de 3 jovens. Isso para vocês jovens perceberem o quanto vocês são importantes para a nossa sociedade. 3 jovens. Diante de toda uma sociedade corrompidas, uma sociedade destruída pela idolatria, rendida completamente a um rei chamado Nabucodonosor. Havia 3 jovens judeus diante de uma estátua, onde foram convidados a se dobrar diante dessa estátua, a servir a esse Deus. E que se não servisse a esse Deus, lhes custaria a vida. Eles perderiam a vida se eles resistissem a se dobrar, a adorar um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Esses jovens foram confrontados diante de uma sociedade inteira. O rei diz, quando soar a trombeta, todos de joelhos, em adoração à estátua, soou a trombeta. Os 3 jovens não se dobraram.
Foram acusados. Ô rei, olha aqueles jovens, eles não se dobraram. O rei gostava daqueles jovens. Ele disse, quando eu sou de novo, dobre-se. Não, rei, nós não iremos nos dobrar. Por quê? Rei, se o nosso Deus quiser nos salvar, ótimo. Mas se ele decidir não nos salvar, entenda, meu rei, nós não nos dobraremos ao Senhor. Porque o mandamento do nosso Deus diz, não adorará, não cultuará, não se dobrará ao outro Deus. Então, independentemente das circunstâncias, nós não iremos nos dobrar, ainda que isso nos custe a vida. O rei disse, tá bom, joga na fornalha ardente. Jogaram. Mas o texto diz, ao jogá-los na fornalha ardente, o povo que os jogou na fornalha foram queimados e morreram. Mas depois de um tempo, o rei se aproximou e disse, o que eu estou vendo? Quantas pessoas não lançamos dessa fornalha? Senhor, foram 3 pessoas. Então por que eu estou enxergando 4 pessoas? Ele chamou, Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês estão aí? Estão bem. Venham para fora. Eles saíram. Deixa eu te dizer, enquanto o povo vai olhar para você estiver sozinho, saiba que o quarto homem da fornalha será a segunda pessoa na sua vida. Ele sempre estará com você. O que aqueles jovens sabiam, que o nosso Deus pode não aparecer fisicamente, mas nós sabemos que Ele estará conosco. Meus queridos, a sociedade, o mal, você vai buscar nos curvar a sua ideologia, as suas vontades, mas quando nós sabemos que Deus está conosco, não há razão para ceder. José, ele não cedeu às suas angústias, ele não cedeu à sua dor, ele não cedeu à sua rejeição, ele não cedeu ao ódio que tinha por ele. A Bíblia diz que Deus era com ele. Isso aponta para a comunhão. Deus está presente. Deus estava com José. José andava com Deus. Ele tinha comunhão com o Senhor. Por isso, todas essas angústias, dor, rejeição, não foram capazes de afetá-los a ponto dele se distanciar de Deus. Glória a Deus. Queridos, por menos nos esfriamos. Por menos paramos de vir para a igreja. Por menos paramos de orar. Por menos paramos de nos doar ao Senhor. Por menos. E temos aqui diante de nós um jovem de 17 anos. 17 anos. 17 anos. Quanto trauma na vida desse menino. Mas o que o poupou? O que o guardou? Deus era com ele. Querido, Deus é com você. Não importa o que esteja acontecendo hoje, Deus é com você. Isso não pode ser algo ritualista ou irreal. Isso tem que ser de acordo com sua fé. Deus está aqui e Ele está com você. Não importa a sua luta hoje, Ele diz, eu nunca te deixarei e eu jamais te abandonarei. Aleluia. Ele está com você. E Ele estava com José. E a Bíblia diz que José, ele depois disso, não somente Deus estava com ele, mas Potifar que o comprou. Ele viu José, ele se encantou com José, diz, meu Deus do céu, Deus é com esse jovem. A tal ponto que Potifar deu ao escravo toda a administração da sua casa. Diz, você cuidará da minha casa. Toda a autoridade. Veja bem, Potifar tornou o escravo o administrador da sua fortuna, da sua riqueza, da sua casa. E à medida que ele administrava, a Bíblia diz que Potifar via que a sua casa prosperava, a ponto que deixou tudo nas mãos de José. A Bíblia diz que José seguiu guiando. E com isso, a mulher de José, a mulher do inferno. Essa mulher, a Bíblia diz que foi atrás de José. Que bonitinho, José. Vem aqui, José. José. Aí a Bíblia diz que ela se aproximava, seduzia José. José resistia. Até que um dia, ela tentou ir para cima de José. Não tinha ninguém por perto. Vai agarrar José. Aí José, cheio do Espírito Santo, vai repreender. Sai em nome de Jesus, nada. José é cheio do Espírito Santo. Aí os embotes. Corre. Querido, se você quer saber que está cheio do Espírito Santo, quando aparece o pecado, você mete o pé. Tentado, José corre. E com isso a mulher fica com a roupa de José e a mulher vai gritar e dizer, esse hebreu veio aqui na nossa casa para nos insultar. Veja bem, José com humildade tornou-se administrador, servindo com fidelidade. Ele ainda diz, o teu marido, o meu senhor, deixou tudo na minha mão. A única coisa que eu não posso tocar é a senhora. Ela diz, não, pode tocar em mim também. Ele diz, não posso. E ela arma contra José. E a Bíblia diz, José, por lealdade ao seu senhor, ele não encosta na mulher do seu senhor, ele foge para se preservar, e a mulher lhe acusa, vai caluniá-lo, como se partindo de José o interesse de assediá-la. E Potifar, eu não posso culpá-lo. Imagina você, marido, chega na sua casa, alguém que você ajuda, a sua esposa de muitos anos te fala, fulano tentou vir para cima de mim. Você que não estava presente. O que você vai pensar? Ou confia na sua esposa? Ou confia no escravo? Em quem você confiaria? No escravo ou na sua esposa? Potifar confiou na esposa. É claro, era sua esposa. Não tem nem como culpá-lo nisso. E com isso a Bíblia diz que ele vai pegar José e vai lançar na prisão. Foi justo com José? Sim ou não? Injustiça. Como você lida com injustiça?
Como você se sente quando você é injustiçado? Quando aquilo que você merece, você não recebe. Quando alguém tira o seu lugar. Quando alguém arranca de você aquilo que você achava que merecia. Como você lida com injustiça? José foi injustiçado aqui. Lembre-se, odiado, agredido, vendido, agora injustiçado. Ele nada fez. Ele só deu o seu melhor. Ele só deu o que ele tinha de melhor pelo seu rei. E ele foi injustiçado. A injustiça é um pecado terrível. É uma dor impressionante. Quem já foi injustiçado sabe disso. Quem já sofreu injustiça sabe como isso corrói por dentro. Como isso dói na alma. É como se arrancasse você um pedaço de si mesmo. É injustiça. Sabe alguém que foi injustiçado também? Vocês lembram? Urias. Asa, alguém que sofreu injustiça. Urias, por amor a Davi, por amor ao seu rei, ele estava à frente da batalha. E Davi comete o pecado. E Davi chama Urias de volta para poder culpar Urias, para poder mascarar o seu pecado. Urias desiste. Urias diz, Senhor, como eu posso ir me deitar com a minha esposa na minha casa, se o meu general está na batalha? Urias era fiel a Davi. Era fiel ao general. Ele havia dedicado a sua vida para defender o seu rei. Mas quando Davi percebeu que não tinha como curvá-lo, mentir para ele, enganá-lo, mascarar o seu pecado, Davi mandou Urias de volta para a batalha. Urias volta para a batalha com uma carta na mão. A carta da sua morte. Você imagina o golpe que foi na vida de Urias? Veja como é que foi. Davi, pela sua cobiça, Davi deitou-se com a mulher de Urias. Urias era um dos seus soldados. Davi deita-se com sua mulher. Davi engravida a mulher de Urias. E Davi vai fazer o quê? Urias estava em batalha. Para mascarar o seu pecado, vai querer trazer Urias de volta. Ele manda Urias ir para casa descansar. Com a ideia de que Urias deitaria com sua esposa. E com isso, a gravidez não seria dada. Ele não seria o pai, mas Urias seria o pai. Mas ele, por fidelidade a Davi, ao exército, ao seu general, diz, Senhor, eu não posso. Eu não posso me deitar. Eu vou defender a honra do meu rei. Davi diz, não, ele diz, não, eu não posso. Não vai para casa, eu não posso. Ele dormiu na porta do palácio de Davi. Davi disse, tá bom, já que você não quer ir para casa, Davi disse, eu não tenho como mascarar o meu pecado. O que eu faço para eu não ser envergonhado? Davi escreve uma carta. E na carta, Davi vai mandar escrever a carta ao rei, ao seu general Joabe. Ao seu general. Ele dizer, Joabe, Urias está voltando até ele. E quando ele chegar, coloca ele à frente de batalha, onde será impossível ele escapar da morte. Veja, Urias não se deitou com sua esposa por fidelidade ao seu rei e ao seu exército. A sua lealdade. Diz, eu vou defender a honra do meu rei. Eu não vou para minha casa. Não, eu vou defender o meu rei. Ele pega a carta. Ele não podia abrir a carta. Tinha o selo do rei. Ele leva a carta. Mas ele estava levando a sentença da sua morte por causa da sua fidelidade. E ele vai e ele morre. Davi foi justo com Urias? Injustiça. Injustiça. Quem faz não sente. Sente é quem sofre. É essa dor que José sofreu aqui. José tentou ser leal a Deus, leal aos seus princípios, leal ao seu chefe, Potifar. Porém, Potifar, não sabendo disso, Potifar o entregou à prisão. Saiu da praça como mercadoria, agora virou preso. Qual seria? Ele foi preso por quê? Porque ele atentou contra a mulher do seu chefe. É assim que ele foi rotulado, injustamente. Mas sabe o que o texto vai dizer a respeito disso? Veja no capítulo 39, vamos ler no versículo 20. Agora José na prisão. Versículo 20. O texto vai dizer o seguinte. Capítulo 39, versículo 20. Vai dizer, e o Senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Potifar vai pegar o José, botar ele na prisão, onde naquela mesma prisão estavam os prisioneiros do rei, do faraó. Ali ficou ele na prisão. Mas, que diz 21? Alguém está vendo? O Senhor, porém, era com ele. Quem me entende, diga amém. Ele estava na prisão, preso injustamente. Mas o Senhor estava com ele. Meu Deus do céu, queridos. O Senhor vai entrar conosco em todos os lugares que nós fomos. Ele estará conosco. Nos piores lugares. Ele estará conosco. Por isso, que a vingança pertence ao Senhor. Você não precisa, às vezes, se defender de certas coisas. Deixa com Deus. Ele estava com ele na prisão. Você não foi com ele.
ele foi benigno, senão não somente estava com José, você não foi bom com José. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere. Olha só, ele foi preso, ele chegou na prisão. O que o carcereiro viu no José? Um administrador. Então, vem cá, tu vai administrar aqui a prisão. Olha só, José foi preso justamente, chegando lá, e Deus estava tanto com José, que tinha lá os prisioneiros do rei. Tinham muito mais grau de importância que José. Mas o Senhor, o carcereiro, viu no José uma luz. Ele diz, não, você que tem que fazer isso. José tornou-se o administrador na prisão. Veja, se não estava com José, quando administrava a casa de Potifar, na riqueza, também está aqui com José. Quando José está administrando a crise, dor, solidão, sofrimento, escuridão, na prisão. O Senhor também está com José. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então o carcereiro disse, eu vou descansar, porque nas mãos de José está tudo resolvido. Não vou me preocupar. Porque a Bíblia diz que a administração de José era maravilhosa, porque o Senhor estava com ele. Lembre-se, o que deu a José sucesso, força até agora, é a presença do Senhor que estava com ele. Portanto, vemos José superando momentos após momentos, dia após dia. Sabe o que vai acontecer na prisão? O mordomo do rei. Tinha na prisão 2 mordomos do rei. Tinha no capítulo 40. Tinha o padeiro e o copeiro. Os 2 estavam presos. Aí eles vão sonhar. Cada um vai ter um sonho. E aí José chegando de manhã, como era o administrador do cárcere, ao chegar de manhã, ele viu os 2 com a cara fechada. Ele perguntou, o que foi? Tivemos um sonho. Não sabemos como interpretar. Ele disse, tá bom, me conte. O padeiro vai contar o seu sonho. Vai dizer, vinha 3 cestos na minha cabeça, de repente, tal. Primeiro foi o copeiro do rei. Vai dizer, eu sonhei com isso, com uma videira e tal. Ele vai dizer, tá bom, seu sonho significa o seguinte, que daqui a 3 dias, o seu cargo será restaurado. E você vai voltar a trabalhar como copeiro do rei. Daqui a 3 dias. Aí o padeiro também ouviu isso e disse, então eu interpreto o meu também. Aí o Deus diz, daqui a 3 dias vão te enforcar. Você será morto. Aí, depois de 3 dias, era o aniversário do faraó. Vai acontecer o que José interpretou. No aniversário do faraó, ele vai restaurar o copeiro como seu servo, ele vai mandar enforcar o padeiro. Aí, com isso, José vai dizer, olha o que José vai dizer para o copeiro, depois de interpretar o seu sonho. 40, no versículo 14. Olha as palavras de José. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Veja bem, José interpreta o sonho, diz, tu será restaurado. Ele vai morrer. Mas quando você for restaurado, lembre-se de mim, quando tudo te correr bem. Eu te peço, que sejas bondoso para comigo. José está pedindo bondade ao copeiro do rei, para interceder por ele. Ele vai dizer, e faças menção de mim a faraó, quer dizer, fale de mim a faraó. É que me faça sair dessa casa, me faça sair dessa prisão. Porque, de fato, eu fui roubado da terra dos hebreus. Está dizendo, eu fui tirado da casa do meu pai. Meus irmãos me venderam. E aqui, nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Jesus está dizendo, por favor, você vai sair. Você trabalha com o rei. Quando você estiver lá, faça menção de mim. Fale do meu caso. Diga a hora que eu nada fiz. Isso era verdade ou mentira? Eu não tinha feito nada fiz para chegar até aqui. Me odiaram, me agrediram, me lançaram no buraco, me venderam. Me julgaram na prisão, eu nada fiz para nenhum deles, para passar tudo que eu estou passando. Eu nada fiz. Então fale de mim. Por eu ter te ajudado, interpretando o teu sonho, fale de mim. Ele falou de José, sim ou não? Ele até falou, mas depois. Mas depois que ele saiu, ele esqueceu. O texto vai dizer, olha o versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mais uma dor, ser esquecido. Você gosta de ser esquecido? Mais uma dor na conta de José, ser esquecido. Não lembrar deles. Você fez o bem, é a pessoa que mais precisa, te deixa na mão. Quando você mais espera, te abandona. Quando você mais conta, te dá as costas. Mais uma ferida no coração de José. Mais uma dor imputada a José. Mais um abandono. A pessoa que nesse momento tinha a chance de ajudar José era próxima, pessoa próxima a Faraó. Dava copo de suco, de vinho a Faraó.
José diz, por favor, lembra de mim, porque eu nada fiz. José contou, olha o que aconteceu comigo, eu nada fiz, lembra de mim. Mas ele esqueceu-se de José. Você esqueceu de José. Mas sabe quem lembrou de José? Quem lembrou? Hã? Deus. Porque ele estava lá. Meus amigos, os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Veja, capítulo 46 vai dizer, verso 1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Israel aqui é Jacó, né? Agora Jacó, os filhos, os 11 com Benjamim voltaram para casa, cheio de comida, e diz, pai, o nosso irmão está vivo. E ele é agora, segundo a autoridade do Egito. Então nós precisamos ir para lá para poder sobreviver. Então agora o pai, as mulheres e os irmãos, todos vão descer para o Egito. Lembre-se, a lua, o sol e os irmãos, todos vão se curvar na autoridade de José. Aí tudo o que possuía, e veio a Bárseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visão de noite. Ele disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Diz, você vai para o Egito. E ali você vai morrer. José vai fechar os olhos. Então se levantou Jacó de Bárseba, os filhos de Israel, levantaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar, tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, vieram para o Egito, para Jacó, toda a sua descendência, seus filhos, os filhos de seus filhos, e suas filhas, e filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes o nome dos filhos. Aí vai citar o nome dos filhos. Então aqui nós veremos todo o povo, todo o restante da descendência de Jacó, descendo até o Egito, e ali eles vão se encontrar com José, e vai ocorrer a realização do segundo sonho de José, onde todos vão se curvar, e José vai reinar sobre eles, a ponto de oferecê-los onde eles iam morar, numa das melhores terras daquele lugar, que era a terra de Gósen, onde eles poderiam cuidar dos animais e também arar a terra. Portanto, o que você entenda nesse texto é que vamos sempre lembrar, até nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. É nessas lutas que o Senhor nos molda e nos prepara para a obra que Ele tem para operar nas nossas vidas, assim como Ele fez aqui com José. Agora, José não somente deu o nome ao seu primeiro filho, que era Manassés. Deus me fez esquecer. Na verdade, quer dizer, Deus me fez entender tudo o que eu passei foi para me trazer até esse lugar. Foi isso que Ele disse. Não se entristeçai, não fique com raiva. Não foram vocês, foi Deus que permitiu isso, porque se eu não estivesse aqui, o mundo não teria o que comer. Foi o plano de Deus me trazer aqui. E Ele usou você, fraqueza de vocês, o modo de vocês de pensar, para conseguir me trazer até aqui. E ao seu segundo filho, no versículo 52, ele vai dizer, ao segundo filho, chamou de Efraim, dizendo que Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E não sabemos que, quando ele fala a terra que eu tenho sofrido, fala do Egito, porque ali ele chegou como escravo, ali ele foi vendido, ali ele foi injustiçado, ali foi esquecido. É um lugar que ele sofreu. Que José, com suas próprias palavras, mostra que a sua caminhada não foi fácil. Foi de muito sofrimento. Como vocês viram aqui, ele foi afetado por muito sofrimento. Ele vai dizer que eu chamo esse segundo filho de Efraim. Lugar onde eu experimentei sofrimento, também nesse lugar Deus me honrou. Nesse lugar Deus me levantou. Nesse lugar Deus fez com que aqueles que me viam sofrer, hoje me vê de uma outra forma. Aqui ele não está fazendo menção a muitas vezes músicas evangélicas atuais que canta de pisar na cabeça de quem fez isso, dos invejosos. Não, não é isso. Ele está dizendo que Deus honrou por ter sido fiel a ele. Chama o seu filho de Efraim, que Deus o fez prosperar. É exatamente o que nós vamos ver. Ele se tornou governador. No mesmo lugar onde ele era prisioneiro, onde ele era esquecido, onde ele foi injustiçado, Deus ali o tornou um homem poderoso, um homem temido, um homem respeitado. Portanto, o que nós podemos ver na vida de José aqui, que o Senhor fez passar, antes de chegar, que podemos dizer, onde Deus queria usá-lo como instrumento potente para poder alcançar pessoas, até chegar lá, a trajetória foi muito difícil. Foi muito difícil. Então não vai ser fácil para você. Se você confia no Senhor, nos planos do Senhor, não vai ser fácil para você. Vai ser difícil também. Mas se você permanecer com o Senhor, com certeza Ele estará com você e você cumprirá o seu propósito. O Senhor lhe fará prosperar. E a prosperidade do Senhor não tem a ver só com a riqueza, tem a ver com o cumprimento da promessa. Porque quando a gente olha para a história de José, Deus o fez prosperar, aparentemente parece que porque Deus o tornou governador. Não é isso, porque Deus o fez prosperar também no cárcere. Ele não era governador, mas o que é prosperar? É fazer com que as coisas dessem certo, funcionassem como deveria. Prosperar, para nós, não é só dinheiro. Prosperar é o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Isso é prosperar. Aquilo pelo qual Deus te levantou, Deus te trouxe aqui, ocorrer. Isso é prosperar. Deus tem plano na sua vida, na minha também. E Ele quer que esse plano prospere. Porém, um caminho desconhecido por mim e por você.
O que devemos saber é que nesse caminho nós não estamos sozinhos. E Ele está conosco. Essa é a ideia. José chegou lá. O cumprimento do sonho de Deus na vida de José ocorreu. E nós vimos que em todo o passado tempo, Deus era com José. Havia uma comunhão entre Deus e o Senhor. Eu creio que assim como Deus estava com José, Deus quer estar com cada um de nós. Amém. Ele diz que Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Quando? Quando nós o temos como nosso único Senhor e Salvador. Quando a Ele entregamos as nossas vidas. Por isso eu falo com todas as palavras, eu creio que Deus concedeu a cada um de nós talento, dom, e por alguma razão você passa pelo que você passa. Mas se você é cristão genuíno, coloque isso diante do Senhor. Ele vai te amparar. Ele estará com você. Ele guiará os seus passos. Nas suas angústias, Ele estará lá. Nas suas dores, Ele estará lá. Na sua alegria também, Ele estará lá. Ele vai te guiar até você cumprir o seu propósito. Confie no Senhor. Creia nele. Não conceda, não dá autoridade a Satanás na sua vida, achando que tudo é Satanás, é obra de Satanás. Não, não é. Às vezes é Deus nos fazendo passar pelo crivo do fogo, pela prova de fogo, para nos preparar a assumir posto, vaga, lugares, posições, onde não será demandado saber lidar com muito, com pouco, com tranquilidade, com angústia, com crises e com momento de paz. Portanto, saiba que tudo que está passando, Deus está com você. Amém? Curva a sua cabeça, eu vou orar com você. Senhor, eu te glorifico pelo seu imenso amor por cada um de nós. Senhor, nós esperamos em Ti. Sabemos que muitas vezes nós não sabemos lutar. Aliás, nós não sabemos lidar com as dores, injustiças, rejeição, abandono, o ódio. Muitas vezes as nossas almas clamam por vingança. Pagar a mesma moeda. Usar a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas aqui acabamos de ter uma lição impressionante com um jovem de 17 anos chamado José, que nos mostrou que a todo momento, mesmo não ter feito nada, sofrendo ódio, rejeição, agressão, injustiça, abandono, esquecimento, ele só olhava para uma pessoa. Ele olhava para o Senhor. Ó Deus, nos ensina a olhar para o Senhor em todas as circunstâncias. Nos ensina a confiar na sua soberania e a sua grandeza. Nos ensina a confiar na sua autoridade e no seu poder. Nos ensina a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nas nossas vidas o Senhor está atuando mesmo que seja em silêncio. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ensina a termos um coração de José. Nos ensina a fazer a leitura das nossas vidas e ver Deus nela. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a saber lidar com o nosso passado e a saber enxergar o nosso Efraim. Nos ensina a ver o Senhor nos fazer prosperar onde passamos por dores. Pai, nos dá vitória onde houve derrota. Nos dá alegria onde houve tristeza. Nos dá força onde houve fraqueza. Nos levanta onde nós caímos, Senhor. Assim como a José, Senhor, deu vitória, dá também a cada um de nós, por todos os lugares onde nós passamos, Senhor. Que não sejamos cristãos rancorosos, maus, vingativos, maldosos, Senhor. Trata o nosso coração, Senhor, para que não possamos refletir dessa forma o teu amor. Porque a tua palavra diz, os meus discípulos serão conhecidos por amar, por se amar, por amar uns aos outros. Que assim sejamos conhecidos, não por ódio, não por intrigas, não por rejeição, não por conflitos. Senhor, em nome de Jesus, use as nossas vidas e prepare os nossos corações, para que sejamos cristãos exemplares, meu Pai. Nos dê um coração temeroso. Nos faça, Senhor, esquecer nosso passado, nosso mal, o mal que sofremos. Nos faça fazer uma leitura nova sobre todas as lutas que nós enfrentamos. E que possamos ver Deus nisso. E que possamos buscar caminhar para encontrarmos o nosso Efraim. Encontrar o nosso lugar de prosperidade. Nós vamos exercer nosso talento, nossos dons, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada. Nos prepara, Pai, para que todos nós possamos cumprir os propósitos aqui na terra. Mas também, para que não cumpramos somente os compromissos aqui na terra. Mas que possamos chegar nas portas eternas. Meu Pai, em nome de Jesus. A oração que eu faço. Amém.